pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, especialista em renda variável pela Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quarta-feira, dia 28 de junho de 2023. E o mercado opera misto agora pela manhã, refletindo os dados das empresas na China e aguardando pela participação dos diretores dos principais bancos centrais do mundo no Fórum do Banco Central Europeu. Lá na Ásia, o fechamento hoje ficou misto, refletindo os dados de inflação da Austrália, que desaceleraram mais do que o esperado, enquanto na China, o lucro das empresas no acumulado dos primeiros 5 meses desse ano caíram 18% na comparação com o mesmo período do ano passado. Lá no Japão, o índice Nikkei em Tóquio ficou positivo hoje no fechamento, acompanhando o otimismo do mercado americano da sessão de ontem. Na Europa, o viés é positivo no último dia do Fórum do Banco Central Europeu. Hoje, por lá, a gente vai ter um painel bem importante para acompanhar, com a participação dos presidentes dos bancos centrais da Europa, dos Estados Unidos, da Inglaterra e do Japão. Nesse painel é possível que a gente veja mais sinalizações sobre a condução da política monetária das principais economias mundiais. Indo para os Estados Unidos, ontem o fechamento lá ficou positivo. Em Nova York, o Dow Jones subiu 0,63, S&P subiu 1,15 e o Nasdaq fechou com alta de 1,65%. Por lá ontem saíram alguns dados de atividade econômica que vieram acima do esperado, aliviando um pouco o receio de uma recessão na economia americana. Por outro lado, esses dados também sugerem pressões inflacionárias que podem reforçar o cenário de mais altas de juros por lá. Destaque para a alta de 7% das ações da Delta Airlines, que ontem divulgou uma projeção mais otimista para esse ano e puxou o setor aéreo durante a sessão de ontem. O setor de tecnologia ontem também fechou muito bem. As ações da Tesla, Meta e Apple acabaram liderando o segmento. Já as empresas ligadas ao mercado de criptoativos também tiveram uma alta, refletindo a notícia de que uma outra gestora gigante, dessa vez a Fidelity, estaria se preparando para lançar um fundo negociado em bolsa, um ETF, atrelado ao preço do Bitcoin. A Coinbase, que é uma das maiores corretoras de cripto do mundo e que tem capital aberto lá em Nova York, fechou com uma alta de quase 13% na sessão de ontem. Hoje o mercado deve ficar de olho na participação do presidente do Fed, o Jerome Powell, lá no Fórum do Banco Central Europeu, na busca aí por mais sinalizações sobre a condução da política monetária dos Estados Unidos. Ainda na agenda americana, às 9h30 da manhã, também sai o relatório de estoques do atacado. Atualizando os índices agora, S&P Futuro está caindo 0,11%. Lá na Europa, o Eurostoxx 600 sobe 0,63%. Em Londres, o FTSE está subindo 0,62%. No Japão, o Nikkei fechou com uma alta forte de mais de 2% hoje e o índice de Xangai caiu um pouco, queda de 0,01%. Índice de mercados emergentes sobe 1,02%, o DXY, o dólar index, está subindo 0,07% agora. Já o juros de 10 anos dos Estados Unidos cai 0,6%, está cotado a 3,74 no anual. O índice de commodities da Bloomberg está caindo 0,35% e o petróleo começou o dia em queda, agora virou para alta. O petróleo WTI está subindo 0,38%, está cotado a 67 dólares e 97 centavos o barril, enquanto o petróleo Brent está subindo 0,35%, cotado a 72 dólares e 75 centavos o barril. O petróleo, como eu disse, começou o dia negativo, mas virou para alta. O preço segue bastante sensível às expectativas sobre juros e o medo de uma desaceleração de atividade na economia global. O minério de ferro teve mais uma sessão de alta, ainda refletindo os comunicados do governo chinês sobre novas medidas de estímulos. Lá em Dalian, o minério fechou com uma alta de 2,47%, cotado aos 114 dólares e 64 centavos a tonelada. O universo de criptoativos caindo um pouco agora nas últimas 24 horas, mas o Bitcoin segue acima dos 30 mil dólares. O Bitcoin acumula uma queda de 0,9% nas últimas 24 horas, mas está cotado a 30.321 dólares ainda. O Ethereum cai um pouco mais, queda de 1,1% nesse mesmo período, e está cotado a 1.861 dólares. Por aqui, ontem o Ibovespa fechou com mais uma queda, caiu 0,61%, ficou cotado aos 117.523 pontos. O dólar subiu, fechou com alta de 0,7%, ficou cotado aos R$ 4,79. O destaque ontem por aqui ficou para a última ata, para a ata da última reunião do Copom, que manteve a Selic em 13,75 ao ano, e também para o IPCA 15, que veio um pouco acima do esperado. A ata do Copom veio com um tom mais leve do que o comunicado que saiu da última semana. O documento sinaliza que o comitê pode começar a cortar a taxa Selic já na próxima reunião, dependendo dos dados de inflação e de atividade que vão sair até lá. Já o IPCA 15 veio um pouco acima do esperado, uma alta mensal de 0,04%, enquanto o projetado era uma alta menor, de 0,01%.
O mercado por aqui deve ficar de olho mesmo na reunião do Conselho Monetário Nacional, que pode alterar as metas de inflação para os próximos anos e ainda pode mudar o período de verificação para o cumprimento dessa meta. Essas mudanças podem gerar algum ruído, dado que isso pode desancorar as expectativas de inflação e alterar a dinâmica de juros. Entre as maiores baixas ontem, destaque para a queda de 7,7% da empresa Alpargatas, queda também de 5,8% para a rede Açaí e de 4,7% para o Pão de Açúcar, ambas refletindo a notícia de que o grupo francês Casino pode vender a participação na empresa por conta de um processo de reestruturação de capital. Já do lado positivo, destaque para a alta das ações do setor de proteínas, com a melhora de sentimento sobre a China. As ações da Minerva ontem subiram 3,98%, enquanto as ações da JBS subiram 2,4%. A Vale também teve um dia positivo ontem, as ações da Vale subiram 1,2%, com o fluxo de notícias positivo da China, que impulsionou o preço de minério de ferro lá na Ásia. E finalizando hoje na agenda local, o Banco Central vai divulgar dados de crédito referente ao mês de maio. Esse dado sai às 8h30 da manhã e mais tarde, às 14h30, o Tesouro Nacional vai divulgar o relatório da dívida pública federal, também referente ao mês de maio. Esses são os destaques para o dia de hoje. Agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.